Olá, meus amados, a paz de Cristo esteja convosco. Estamos novamente com o nosso projeto de Gênesis ao Apocalipse. Estamos tratando sobre a vida do patriarca Abraão. No conteúdo anterior, nós abordamos a prova de Abraão quando ele obedece à ordem de Deus e leva seu filho Isaque para o Monte Moriá, onde sacrificaria o menino, e passou por uma experiência muito profunda com Deus. Nesse conteúdo, capítulo de número 23, versículo 1 ao 20, é uma passagem triste, é um capítulo em luto, pois falece a esposa do patriarca Abraão, Sara. E nesse capítulo é importante que você preste bastante atenção no termo Macpela, a região que, de toda a terra de Canaã, foi o único pedaço de chão que de fato Abraão comprou com seu próprio dinheiro. Deus havia dado a terra a Abraão. No entanto, Abraão foi um homem de fé que ele buscava mansões celestiais. Abraão foi um peregrino na terra. E é interessante que, de toda aquela terra que Deus deu a ele, infestada de pessoas, o único pedacinho de terra que Abraão comprou, que lhe pertencia, foi aquela sepultura, aquela caverna em Macpela. Então guarde isso, porque é importante para que você entenda quando um homem de Deus vive por fé, o seu reino não é aqui. E Abraão era um homem de uma fé extraordinária que aguardava um reino eterno, uma cidade celestial. Por isso ele é considerado e descrito na Bíblia como peregrino. Ele não tinha morada certa por conta dos pastos dos animais e também porque procurava a pátria celestial. Quem vive pela fé não se aplica a sua vida às coisas deste mundo. Por isso que as igrejas de hoje é uma vergonha, pois elas promovem um céu aqui na terra e arrecada, ao invés de fazer doações às pessoas, é um verdadeiro banalismo espiritual, da fé cristã, da fé alheia. Mas Abraão, ele esperava, portanto, uma pátria celestial. Por isso ele era peregrino, ele estava aqui, estava ali, onde havia mais pastos para os animais, e isso fazia dele um peregrino por todas as partes. Mas, enfim, o que nós queremos aqui, nesse capítulo de número 23, nós vamos falar exatamente sobre a caverna de Abraão, Macpela, aquele lugar que ele comprou para fazer um cemitério
e sepultar a sua esposa e, consequentemente, foram sepultados ali grandes personagens da Bíblia, como o próprio Isaac, Jacó e outros. Mas vamos então ao texto. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 23 de Gênesis, a caverna de Abraão, versículo 1 ao versículo 20. Pois bem, queridos irmãos, nós temos aqui, em primeiro lugar, um profeta em lágrimas, um homem de fé em lágrimas, um coração enlutado, um sentimento profundo pela perda daquela que foi a sua companheira, daquela que foi a sua disjuntora, que estava ao seu lado nos momentos mais difíceis da vida, e quantas experiências que passou junto com a sua mulher, uma heroína. Seu nome era Sarai, e Deus mudou para Sara, mãe de multidões. Abraão lamenta, portanto, aqui e chora por ela. Ela morre com a idade de 127 anos de vida. Olha que extraordinário, não é? Vamos, portanto, ao versículo de número 1 e versículo de número 2, que diz: Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. É um momento triste, não é fácil. A perca de um ente querido, de uma pessoa que somava ao seu lado, de uma pessoa que conviveram juntos tanto tempo, tantas experiências, tantos altos e baixos, quantas vezes ambos sorriam, brincavam, choravam, oravam, passavam por aflições e por bons momentos, mas agora Abraão esvai-se em lágrimas pela dor da separação da sua esposa, que foi muito querida, muito importante na história da fé, na história da salvação. Foi a mãe, uma mãe que, podemos assim dizer, encabeçou todas as crianças futuras até chegar em Maria e o pequeno Jesus. Pois bem, nós temos no versículo 3 ao versículo 13 o testemunho de Abraão. Como a sua mulher está morta, ele se descreve como sendo um estrangeiro. Olha, e pede a Efron, o hitita, permissão para comprar a caverna de Macpela, onde desejava enterrar sua mulher. Mas Deus não deu a terra de Canaã a Abraão? Deus não fez promessa com Abraão? Sim, claro. Porém, o tempo ainda não fora chegado. Deus entregou a certidão de posse a Abraão, mas para tempos distantes, Deus tinha muitos planos para que isso viesse a acontecer, como nós sabemos e veremos lá na frente, através da espada de Josué. O que nós entendemos aqui é que, conforme já disse, Abraão foi peregrino na terra. E ele comprou aquela região para fazer um cemitério ali. Foi a única parte que coube a Abraão, com seu dinheiro,
em toda a terra de Canaã. Por quê? Porque Abraão aguardava um lar celestial. Pois bem, vamos aqui em termos, são vários versículos, nós não iremos ler todos eles, porque o tempo do vídeo fica muito longo, e você pode acompanhar aí toda esse drama entre os filhos de Et e esse pedaço de terra que fora vendido a Abraão por cerca de 400 ciclos de prata. Nós temos aqui nos versículos 14 ao 20 o preço dessa propriedade, 400 ciclos de prata, e o lugar que ficava localizado em Hebrom. Olha aqui a importância da geografia bíblica. Sabe quem morou em Hebrom? Davi. Pois bem, isso é importante conhecer o nome dos lugares, das cidades, dos rios, da vegetação. A geografia bíblica é muito importante para se compreender certas passagens das Escrituras. Nós estamos aqui tratando de um assunto importante e de fácil compreensão, assuntos históricos. A Bíblia, ela tem uma linguagem diversificada. Ela é história, ela é poesia, ela é profecia. Nós temos profetas escriturários, nós temos profetas orais, nós temos profetas que falaram em sua época, que até hoje não se cumpriu ainda. São particularidades difíceis de entender. Os livros históricos, você consegue entender. Você lê, entende como está lendo. É a história, é a biografia de um personagem. Mas as profecias bíblicas, olha, é por isso que existem tantos falsos profetas por aí. É por isso que todo mundo quer definir a cristologia, quer definir a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Todo mundo quer descrever o céu, como é, como vai, etc. Cada um dá uma opinião. Por quê? Porque a profecia não se entende como você está lendo ali. A profecia, muitas vezes, quando ela vem carregada de simbolismos, lembra do livro de Daniel, quantos animais esquisitos tem ali? Lembra do livro de Apocalipse? Faça uma ponte entre Daniel e Apocalipse. Parece que os dois eram irmãos, Daniel e João. As linguagens figurativas são muito profundas e a gente não deve entender como a gente está lendo, mas enfim, isso é para quando nós chegarmos lá, nos livros proféticos. Estou dizendo isso em relação a Abraão e Macpela, Hebrom. Consulte esses nomes, estude eles e aplique eles à história de Abraão, que servirá como um ponto referencial para muitas histórias bíblicas no desfecho do Antigo Testamento. Amém? Então, nós temos aqui, portanto, esse testemunho maravilhoso entre essa pleita entre Abraão e os donos da terra, e você veja como é as coisas. Às vezes, nós ficamos calados para poder vencer, perdemos para ganhar. E era o caso de Abraão. Canaã pertencia a ele, foi dada por Deus. No entanto, ele teve que comprar um pedaço de terra para sepultar a sua esposa, Macpela. Ela morreu com 127 anos de idade. Mais tarde, Abraão também com cerca de 175 anos de idade. O que o capítulo 23 nos ensina? Que a vida é curta, que a vida tem um ponto final, que as pessoas boas também morrem.
que as esposas, que são de fato adjuntoras, morrem e fazem muita falta. Os pesares. Mas Deus sabe os seus planos. Foi um momento de lágrima, um capítulo de luto, um capítulo de constrangimento, um capítulo onde Abraão desembolsou 400 ciclos de prata para comprar um pedaço de terra que, por direito divino, era dele. Mas tudo isso acontece para quê? Para o nosso ensinamento. Por isso a importância da gente considerar a vida das pessoas, sua história, seus altos e baixos, seus dramas. E a Bíblia está cheia de personagens assim. Nós vamos analisar aqui no desfechos das histórias coisas tremendas, mas todas permitidas por Deus que ficassem registradas para o nosso ensino, para o nosso desenvolvimento espiritual, para nós, o nosso entendimento acerca de Deus e de seu plano para o ser humano. Amém? Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário, o seu joia. Isso nos motiva a continuar fazendo conteúdo como este para abençoar a sua vida. É a palavra de Deus. No nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre esse comissionamento de Abraão quando Sara morre. Isaac sente muito a morte da sua mãe, chora, sofre por muito tempo. E a morte de Sara, todo esse drama, esse luto aqui serviu exatamente para Abraão se despertar e preparar a esposa para Isaque. E assim a prole iria aumentar, prosseguir. Pois Deus trabalha dessa forma. Foi isso que despertou Abraão a preparar, portanto, essa comissão que envolveu Eliezer, o seu gerente, que foi responsável pela busca de uma mulher para Isaque. E é sobre esse fato que nós estaremos falando no nosso próximo conteúdo. Pois bem, Deus lhe abençoe, como já disse, fique na paz, nos ajude em suas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo.